Desde uma infância reprimida até a sua revolução artística, Ney Matogrosso transforma os palcos e a si próprio por meio da música, da criatividade e da liberdade de ser. A obra acompanha sua trajetória desde a origem humilde, passando pelos enfrentamentos com o preconceito, até a ascensão meteórica com os Secos e Molhados e o início de uma carreira solo marcada por ousadia e autenticidade. Em plena ditadura militar, ele rompe padrões de gêneros, desafia convenções morais e encarna uma identidade andrógena, provocadora e absolutamente singular. Com corpo, voz e presença cênica, Ney Matogrosso constrói um legado artístico e político, revelando um ícone que faz da própria existência um ato de resistência. Olá Brasil, olá andrógenos tropicais, seres híbridos e selvagens, olá podcast, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Pois é, olha quem está de volta e de volta de um jeito até que memorável. Homem com H não é só uma cinebiografia sobre o Ney Matogrosso, uma viagem sensorial, política, emocional e profundamente íntima sobre identidade, liberdade, arte e resistência. É o que então? Não é meu, não é seu. Ninguém é propriedade de ninguém. O que ele quer comigo? Quer transar? Oi? Homem com H estreou nos cinemas brasileiros no início de abril desse ano e conquistou um público fiel, apesar de não ter tido aqui uma bilheteria muito estrondosa, arrecadando cerca de 13 milhões de reais nos cinemas, vindos aqui de um orçamento de 18 milhões, ou mais ou menos isso. Então hoje a obra está em cartaz no serviço de streaming da Netflix, ampliando o seu alcance e impacto. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com todos vocês a minha experiência intensa que eu tive ao assistir essa obra duas vezes, uma primeira vez para saber se era realmente boa e essa segunda vez para poder fazer esse vídeo de crítica, E também falar como essa obra me tocou, também sendo uma pessoa queer, e porque eu acredito que estamos diante de uma das melhores e uma das grandes obras do cinema nacional recente. Então, chega de papo, bora pro vídeo. Depois da vinheta nós falamos sobre Homem com H. Quando se trata de cinebiografias, independentemente de qualquer país que for tratar sobre esse tema, é muito notável, é muito notório que algumas produções que tentam retratar o retratado acabam caindo nos vários tipos de clichês que já estamos acostumados a explorar. Primeiro a infância do retratado, como por exemplo esse mesmo entrou no meio da música ou de qualquer coisa que ele já tinha feito em sua obra, na sua arte, em diversas outras coisas, e tendo aqui algumas coisinhas aqui e acolá. E de uns tempos para cá, o cinema nacional tem se utilizado muito de recontar essas histórias por meio dessas cinebiografias. Entre elas, acho que as que mais chamam a atenção são aquelas que tentam desmitificar o que aquele personagem, aquele artista colaborou para a cultura, para a música, independentemente do que aquele artista se tornou. Com um grande sorriso no rosto, e venho dizer que temos aqui talvez um dos melhores filmes brasileiros lançados em 2025, que é Homem com H, que é a cinebiografia do rei, do ícone e desse grande artista que é Ney Matogrosso, que assim, eu particularmente não sou um grande fã, mas eu confesso que gosto bastante. É um filme que não só entende em como se constrói realmente
uma cinebiografia, mas que trata os seus temas, né, específicos de uma maneira muito madura, né, com uma direção muito certeira, né, do Esmir Filho, e que tem aqui talvez uma das melhores e mais brilhantes interpretações, no caso aqui do Jesuíta Barbosa, que interpreta aqui o dito cujo, né, o Ney Matogrosso, que é esse ator que é conhecido aqui por algumas obras, obviamente, entre elas uma das mais conhecidas, né, é o filme Tatuagem, que é uma produção nacional, né, acho que é de 2014 ou 2013, se eu não me engano. É um filme que vai retratar essa história, né, do Ney Matogrosso de uma maneira muito edificante, de uma maneira muito artística, sobre, né, essa extravagância do Ney Matogrosso. E se você é fã do artista, eu acredito muito mesmo que você vai se deliciar com essa obra. Para mim é sempre muito difícil ter olhar para uma obra como Homem com H e dizer como essa obra, de certa forma, ela me chama a atenção. Ela de certa forma, é muito difícil a gente analisar todos os setores possíveis. Porque, assim, é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, né? Pra mim, é uma das grandes cinebiografias do nosso cinema. Não somente porque é um filme que retrata um verdadeiro ícone da música popular brasileira, né? Que é, no caso, o Ney Matogrosso, mas também é um filme que ele abraça muito o lado mais lúdico e também o lado mais sensorial, né, que a obra quer retratar. E trata de temas que, se você parar para pensar, você acaba ficando muito mais impressionado com o que a direção e também como o roteiro, né, e juntamente com as partes técnicas, como a iluminação, a direção de arte, o figurino, principalmente o figurino, que traz aqui, cara, figurinos muito bonitos, figurinos muito bem feitos, e é muito impressionante como esse filme ele consegue construir tantas coisas em apenas 2 horas de duração. E assim, é impressionante, é muito louco ver como o diretor ele consegue fazer isso, né? Ele é muito interessante porque, primeiramente, ele tem sim alguns pontos clichês na sua construção, mas é o que eu sempre falo aqui nesse canal, é o que eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais, é que do filme ser clichê não significa que ele é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que tanto essa cinebiografia, né, Homem com H, quanto outras grandes cinebiografias, como uma que eu gosto muito e que eu uso também como referência, né, a cinebiografia do Elvis, e até a cinebiografia do Cazuza, né, que apesar que eu não sou um grande fã, eu reconheço que ela tem ali as suas qualidades. Usam esses elementos mais comuns e previsíveis para reverter algumas expectativas e construir algo muito próprio, muito semelhante de si mesmo. E no caso aqui de Homem com H, temos aqui essa discussão muito interessante sobre a relação, né, entre o Ney Matogrosso que ele tinha ali com o seu pai, além do surgimento do personagem que ele mesmo criou, né, a forma como ele se vestia, a forma como ele se performava, a forma como ele se expressava artisticamente, um brilhozinho dos períodos mais pesados e problemáticos que infelizmente aconteceram aqui no Brasil e todo mundo sabe que é a ditadura militar. O filme ele aborda alguns momentos cruciais, né, da vida e da carreira do Ney Matogrosso, como sua entrada ali no grupo Secos e Molhados e o início aqui da sua carreira solo. E o filme ele constrói tudo isso de uma forma muito orgânica, muito clara e muito bem integrada aos temas centrais que permeiam dentro da narrativa. Além disso, eu acho que esse filme ele é muito interessante porque ele abraça, né, um lado, né, que não chega
a ser exatamente uma coisa teatral, mas traz um olhar estético muito forte, uma direção que aposta na linguagem muito visual e sensorial, e também vai trazer reflexões muito bem em quem é o Ney Matogrosso como artista, tanto nos palcos quanto fora deles. Tem essa dualidade, quem é o Ney Matogrosso dos palcos e quem é o Ney Matogrosso fora dos palcos. E que inclusive isso fica muito claro em várias passagens do filme que tratam entre duas versões do Ney, né? O Ney que traz aquela performance toda, né, esparafatosa, e também o Ney fora desses palcos, né? Eu acho a direção do Esmir Filho muito competente aqui. Eu particularmente não conhecia muito o trabalho do diretor, mas é evidente que ele entende quem é e o que faz ser essa obra como é o Ney Matogrosso, e sabe em como desenvolver tantas camadas em apenas 2 horas e pouquinho de duração, né? Eu acho que o que mais me encantou, além da interpretação e além da direção, é como o diretor, o Esmir Filho, ele consegue articular tantas camadas e construir muita coisa interessante nessa obra. Assim, logo de início, especialmente nos primeiros 45 minutos, o filme mergulha profundamente na relação muito conflituosa entre o Ney, né, e o pai dele. E assim, o filme ele vai explorar isso de uma maneira muito bem feita, né? Pelo menos para mim. Inclusive, nos primeiros 20 minutos a gente percebe toda essa dualidade emocional muito forte, e isso já estabelece muito sobre o que será explorado mais adiante na produção. Um detalhe que inclusive eu gosto muito é o primeiro quadro do filme, né? Quando o filme se inicia ali e tem ali um enquadramento muito lindíssimo, que é enquadramento feito pelas costas ali do Ney pequeno, né? Do Ney na sua versão mais criança, como se o filme estivesse nos dizendo: presta atenção porque o que vem a seguir é para ser sentido. E essa abertura, ela prepara, né, o espectador, prepara a gente, né, de forma muito mais sensorial, de uma forma muito mais simbólica, para que essa história, né, quer de fato nos mostrar. Inicialmente, a gente até percebe certas semelhanças com outras cinebiografias, né? Especialmente ali na estrutura dos acontecimentos. Mas, por exemplo, uma das cenas assim que me marcaram muito nesse filme, né, na minha humilde opinião, é aquela transição lindíssima, assim, a forma como ela é filmada, ela é perfeita, em que o Ney ainda é criança e tem aquele momento em que o pai bate nele, exigindo que ele chore, e o Ney simplesmente não chora. É aquela cena inicial do filme, mas a sequência que eu realmente queria destacar não é nem essa, né? E sim o que vem logo depois. É quando o pai dele pede para ele mexer em alguma coisa, se eu não me engano, encher um balde com água. É alguma coisa assim que ele faz um negócio assim, mais ou menos assim. E a forma como a direção, a fotografia e todos os elementos narrativos e cinematográficos trabalham nessa cena é simplesmente incrível. É muito bom, é muito bem feito. E essa transição do tempo, ela é feita de forma muito sutil e muito inteligente, sem precisar de dar certas explicações clichês e genéricas. E dentro dessa mesma sequência temos talvez um dos momentos mais fortes do filme, né, que o Ney e o pai, eles acabam brigando, e ali, né, que o Ney toma a decisão de sair de casa, e assim, é uma cena carregada de dor e ruptura, e ela é extremamente simbólica, porque marca o nascimento da liberdade, do rompimento,
da afirmação, né, da identidade do próprio Ney Matogrosso e o surgimento dele, né? Então assim, veja, Homem com H não é só mais uma cinebiografia, assim, eu não achei, né? Ele vai muito além, ele sabe contar uma história com muita profundidade, com muita sensibilidade e com uma linguagem muito própria. Então, se você está me assistindo agora ou apenas, né, ouvindo esse vídeo, eu posso dizer com tranquilidade, esse é um dos filmes mais diferentes e únicos que eu presenciei no cinema brasileiro. Não que ele seja original, mas eu acho que a ideia dele, a construção das performances e tudo assim é muito bem feito e é muito único. E gente, eu meio que não queria falar isso, até porque na internet e YouTube, mas seria quase ou não uma heresia, né? Uma omissão assim, mas eu gostaria de falar isso do meu ponto de vista como uma pessoa LGBT, com uma pessoa queer, né? Para quem não sabe, sou uma pessoa, né, queer e tudo mais, e de certa forma eu sinto que alguns filmes, mesmo mesmo quando retratam personagens LGBTQIAPN+, dentro desse formato muito mais clássicos, né, das cinebiografias, que a gente está se tratando de um cantor, de um artista LGBT, um artista bissexual, essas coisas ainda conseguem tocar a gente de maneiras muito íntimas. É exatamente isso que aconteceu comigo, né? Essa cinebiografia, Homem com H, né? O filme sobre o Ney, esse filme, ele me tocou de uma forma muito única, muito sutil e muito forte. Eu sei que talvez ele não vai tocar todo mundo, né, da comunidade do mesmo jeito que me tocou, né, porque eu acho que cada pessoa vive a sua própria história e a sua própria conexão com esse tipo de narrativa, mas na minha opinião, para mim, a forma como o filme aborda certas questões, como dizer o que se é, de expressar o que se sente, é extremamente poderosa. Não estou aqui me comparando com Ney, não, nada disso, esquece, não estou dizendo isso. Mas o que eu admiro é essa coragem artística e existencial que ele teve de performar o seu jeito de ser, né, de se exibir, né, não de se exibir, né, mas exibir a sua androginia, o seu corpo, sua voz, em uma época em que ser diferente era praticamente proibido, uma época em que você ser diferente poderia gerar até em morte, né? Quem assistiu ainda só aqui sabe muito bem do que eu estou falando, né? O filme mostra isso com muita clareza, situando a narrativa no contexto da ditadura militar entre as décadas de 40 e 1970. E tem aqui uma sequência que me marcou muito, quando os Secos e Molhados eles vão se apresentar ali na TV Cultura e o Ney tá ali, né? Ele aparece maquiado, com roupas que desafiam totalmente o que se espera de um homem na TV. Eu não lembro aqui qual foi a música que ele cantou, não sei se... Cara, uma música, assim, uma cena muito interessante, até porque aconteceu na vida real, né? Pra mim, assim, é muito poderoso, né? Isso mostra o controle total que o filme tem sobre o que quer se dizer. A direção, o roteiro, os elementos narrativos trabalham juntos para criar algo muito sensível, algo muito ousado e extremamente competente. Homem com H não é somente uma cinebiografia qualquer coisa, né? Quem dizer isso tá cometendo um grande erro, tá falando besteira. Para mim, esse filme é um manifesto sobre a liberdade, sobre o corpo, sobre viver fora da norma. E também, para mim, é um filme muito impressionante. E, gente, eu queria também compartilhar aqui uma coisa para vocês. Como eu falei ali no início do vídeo, né? Eu particularmente, eu gosto muito de algumas cinebiografias, né? E assim, o cinema nacional tem apostado bastante
gênero nos últimos tempos, né? Se a gente parar para analisar, se a gente parar para olhar, tem sido lançadas muitas cinebiografias nos últimos tempos e algumas, sinceramente, são bem palermas, né? Enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu até fui, né, pesquisar algumas cinebiografias recentes, né, feitas aqui no Brasil. Popularidade que se gera quando se conta a história de algum artista que teve uma grande visibilidade na mídia. Claro, tem cinebiografias americanas que são outro assunto, mas eu queria focar aqui mesmo no que é produzido aqui no nosso país. Nos últimos anos, né, algumas cinebiografias, elas chamaram a atenção, enquanto outras, elas vieram e já foram embora, né? Por exemplo, em 2024 saiu uma cinebiografia que se chama Meu Sangue Ferve por Você, que é sobre o Sidney Magal, que sinceramente para mim foi uma das piores coisas que eu já assisti. E olha que eu gosto do Sidney Magal, né? Teve ali o polêmico filme do Silvio Santos, né? E também teve ali em 2023, né? Teve Nossos Sonhos, né? Sobre a dupla Claudinho e Bochecha, que até hoje eu não assisti esse filme, né? Além, né, de outros filmes, como o filme da Elis Regina, o filme do Chico Xavier, o filme do Tim Maia, né? O filme da Hebe, o filme do Marighella, que não é exatamente uma cinebiografia tradicional, mas, né, tá enquadrado muito nesse filme, nesse subgênero, nesse subtema, né, de filmes biográficos, né, que foi dirigido pelo Wagner Moura, né? Algumas dessas obras, elas causam e causaram um certo impacto, né? Outras passaram até meio batidas, né? Teve também o filme da Gal Costa, que eu não vi, mas pelo que eu li, não foi muito bem. Enfim, tem vários filmes aí, né? Inclusive em 2025, não sei se é nesse ano ou se é no ano que vem, vai sair mais outra versão de uma cinebiografia do Silvio Santos, né, que vai ser estrelada pelo humorista e ator o Leandro Hassum. Esse aí eu já não sei se vai ser a mesma porcaria que foi o filme ali de 2020. Mas enfim, tem muitas cinebiografias muito boas e acho que a ideia de trazer, né, a história de um artista que muita gente nem conhecia tão a fundo, eu acho muito legal. Eu acho que muita gente não gosta, mas eu acho muito interessante. E algumas dessas histórias revelam figuras incríveis que o público talvez nem soubesse da existência. Então, eu queria abrir aqui esse leque justamente para explicar porque estou, né, falando, né, disso aqui nesse vídeo. Porque Homem com H, né? O filme aqui sobre o Ney Matogrosso. Não precisa repetir isso, mas melhora em muitos aspectos e acrescenta em muita coisa que outra cinebiografia deixou de lado. Um exemplo disso, para mim, é a cinebiografia do Cazuza, O Tempo Não Para, lançado, eu acho que em 2004, que é um drama musical estrelado ali pelo ator Daniel de Oliveira, né? E olha que eu gosto muito da proposta daquele filme, mas particularmente eu nunca fui fã, né, da atuação do Daniel de Oliveira naquele filme. Ele é um bom ator, mas eu não gosto muito construído aqui. Não é nem sobre como o personagem foi retratado, mas algo na entrega dele nunca me convenceu totalmente. Eu não acho que ele tá naquele papel que eu não acho que ele realmente constrói um Cazuza muito bem aqui. Aqui, em Homem com H, há uma evolução visível nesse aspecto. A relação entre o Ney Matogrosso e o Cazuza aqui é tratada de maneira muito mais delicada, sensível e realista. Aqui no caso da cinebiografia do Ney, o ator que faz o Cazuza é o Júlio Reis, que interpreta aqui o
Cazuza, né? E é impressionante, e é impressionantemente parecido e muito fisicamente com o Cazuza. A entrega, e ele também entrega uma atuação muito sincera. E nos últimos 50 minutos, ou mais ou menos assim, há esse recorte narrativo que explora justamente essa relação entre o Ney Matogrosso o Ney Matogrosso e o Cazuza, em meio, né, todo aquele contexto da epidemia da AIDS, e isso para mim foi muito forte. Não só porque o Cazuza morreu em decorrência da doença, mas porque o filme nos lembra que muitos artistas da comunidade LGBTQIA+, se foram muito nesse período, né? Não somente o Cazuza, mas a gente tem ali o Freddie Mercury, né? Por exemplo, além de outros artistas, né? Assim, pode parecer um ponto muito batido, né? E até clichê, mas é importante demais em como o filme ele também se preocupa nisso, né? E o filme ele também mostra essa história entre os dois de amor, de afeto e de uma forma muito respeitosa. E mesmo sendo um filme sobre o Ney Matogrosso, ele também presta muita homenagem ao Cazuza, a sua importância artística e emocional na vida do Ney Matogrosso. Inclusive nesse recorte, mesmo sendo pequeno, ele acrescenta muito a trajetória de ambos os personagens, de ambos os personagens da história. Para mim, esse detalhe foi assim de uma sensibilidade muito enorme, né? E o que também mais me chamou a atenção na produção, né? E só para finalizar aqui esse vídeo, eu acho que tudo isso acrescenta muito a trajetória do que o filme ele constrói, né, em sua maestria, né? Esses detalhes que o filme ele traz realmente somam a narrativa e também a experiência, né, como um todo, né? Como eu disse, eu vi o filme, né, do Cazuza há mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Eu gosto do filme, eu acho um filme muito competente, muito importante para a história do cinema brasileiro, mas eu sinto que a cinebiografia do Ney Matogrosso ela melhora aquele filme em vários aspectos. Por exemplo, aqui, ó, eu lembro, eu posso estar equivocado e enganado, já que não tem todas as informações aqui. As informações aqui de uma sequência, né, que é aquela sequência ali da praia, né? No filme do Cazuza, lançado em 2004, temos aí essa cena em que o Cazuza olha para o Ney Matogrosso, né? E homem com H é o contrário. O Ney, quem olha para o Ney olha para o Cazuza, demonstrando ali um certo interesse. Eu acho muito interessante como trabalha essas referências e esse jogo de olhares entre os dois filmes. É muito interessante e isso permeia. Só que assim, o filme do Homem com H, ele elabora isso de uma forma muito mais bonita, sensível e sincera, né? E eu fiquei encantado em como a interpretação do Júlio Reis, né, como o Cazuza é muito boa aqui. Inclusive escolher um ator incrível, com a entrega poderosa, muito parecido fisicamente com o Cazuza, e que deixa o Daniel de Oliveira no chinelo, cara. Eu fico impressionado com isso. Uma das coisas que eu só descobri por causa desse filme foi que o Ney Matogrosso, ele dirigiu o último show do Cazuza, que é aquele em que ele canta O Tempo Não Para, inclusive uma das minhas músicas favoritas do Cazuza, né? E assim, sabe, que filme sensacional, que filme perfeito, que filme esse filme tem várias outras coisas que obviamente eu não lembrei aqui, mas é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre o filme do Ney Matogrosso. Eu amei esse filme, eu assisti 2 vezes, né? Na primeira vez eu me emocionei muito, eu chorei muito, eu achei uma produção muito
muito intimista, muito interessante nas maneiras em como o filme ele fala sobre várias questões e também pautas, né, LGBTs, QIA+, até porque estão falando de um grande ícone da comunidade. Ele fala de outras coisas, gente. Eu não falei de tudo aqui porque possivelmente o vídeo já está muito grande, mas eu gostaria de reforçar, né, a curiosidade de vocês, né? Se vocês gostam de cinebiografias, eu vou dizer que se você gosta de música, se você gosta de arte, se você gosta de coisas assim, eu acredito que você vai gostar muito desse filme, né? Claro, cada pessoa vai ter uma percepção, uma coisa diferente, né? Obviamente, o filme ele não é para todo mundo, né? Muitas pessoas vão amar, muitas pessoas vão odiar. Inclusive eu li recentemente um texto e também eu vi um vídeo no YouTube falando muito sobre que o filme tinha cenas de sexo excessivas, o que eu não sei se é desnecessário. Eu não achei, mas eu também não vou condenar essas pessoas que falaram isso, porque eu acho que cada pessoa tem a sua mentalidade, sabe? Não a sua mentalidade, mas a sua experiência, ela muda de acordo com o que a pessoa ela sente, ela vê em tela das coisas que são representadas. E eu repito aqui, eu acredito que estamos diante daqui a alguns anos, eu acho que assim como Ainda Estou Aqui, filme que nos garantiu o nosso primeiro Oscar de melhor filme internacional, né? Na edição de 2024, tá? Na edição de 2025, referente aos filmes de 2024, eu acho que Homem com H também vai fazer história. Também vai ser um filme muito lembrado, pode até se tornar futuramente um clássico, mas eu acredito que temos sim, estamos diante de uma ótima cinematografia, talvez uma das melhores do cinema nacional. E é isso aí, então eu fecho aqui Homem com H com a nota 9. Você já assistiu Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso, que estreou recentemente na Netflix? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você gosta de música, se você gosta de cinema e cultura pop, já te peço para que você se inscreva neste canal, deixe um joinha nesse vídeo, comente aqui, deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou sobre essa cinebiografia. Você curtiu? Você não curtiu? Então deixa aqui nos comentários. Se você também quiser, me acompanhe lá nas minhas outras redes sociais, que eu sempre estou falando sobre cinema, cultura pop, além de outras coisas. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima, J Críticas, valeu e até a próxima. Yeah.